A vacina contra o coronavírus é a invenção mais importante e disputada da história recente. Mas o que é vacina? As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos, ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos que atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas, geralmente, leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. São investigadas milhares de fórmulas potencialmente eficazes in vitro. Depois, são selecionadas as que melhor se saíram nos testes em laboratório e experimentadas em animais. Por fim, as potenciais vacinas começam a ser testadas em pequenos grupos humanos, até chegarem em milhares de pessoas para se garantir a segurança e capacidade de evitar infecções. No caso específico da Covid-19, a maioria das candidatas procura formas de inativar as proteínas spike, que é usada pelo vírus para penetrar nas células humanas. Isso significa que, caso consigam desenvolver anticorpos contra essa parte do vírus, ele não conseguirá desencadear uma infecção. Além disso, os cientistas verificaram que mesmo que haja mutações do coronavírus até o momento, não foram identificadas alterações específicas nessa proteína. A fase pré-clínica é a primeira parte da pesquisa, onde as possíveis fórmulas são testadas em laboratório, ou seja, in vitro. Caso demonstrem eficácia, os pesquisadores testam a potencial vacina em modelos animais, principalmente em roedores, como os camundongos e ratos, e em primatas não humanos, os macacos. Fase 1. É a primeira vez que humanos, em um número reduzido, entram em contato com a candidata à vacina, feita com voluntários adultos saudáveis e que são monitorados de perto. A ideia é entender a toxicidade e possíveis efeitos colaterais, além de se começar a compreender qual tipo de resposta imune o corpo produz. Na fase 2, o estudo clínico inclui centenas de voluntários e a vacina é administrada a pessoas com características mais diferenciadas, como a idade. Então, continua a ser avaliada a segurança da vacina, mas também a imunogenicidade, ou seja, a capacidade da proteção e marcadores de imunidade. Além disso, se avalia a dosagem e a forma como deve ser administrada. A fase 3 é a última etapa antes da aprovação. O ensaio clínico é feito em larga escala, com milhares de indivíduos e de diferentes populações, para uma avaliação mais definitiva da eficácia e segurança. Dessa forma, esses milhares de pessoas são divididas em dois grupos, sendo que um receberá a vacina e o outro um placebo, uma substância sem conexão com a Covid-19, no chamado estudo randomizado. Assim, os pesquisadores avaliam qual dos dois grupos fica mais doente, trabalhando com a hipótese de que os voluntários vacinados fiquem menos doentes. Entretanto, caso não haja uma circulação intensa da doença na região, esta etapa pode levar anos, já que depende de cálculos estatísticos com base no número de pessoas que adoeceram. Após a terceira etapa, agências reguladoras de cada país, no caso do Brasil, a Anvisa, revisam os resultados de cada fase para aprovação de uma nova vacina. Mesmo com a autorização, os pesquisadores seguem acompanhando as milhões de pessoas que terão acesso ao medicamento, já que é possível encontrar alguns efeitos colaterais raros, ainda não identificados. Diante da pandemia da Covid-19, alguns países, como a Rússia e a China, liberaram que as vacinas recebessem uma autorização de uso emergencial, antes de obter a aprovação formal e da conclusão de toda a pesquisa. Mesmo que efeitos colaterais e menor eficácia do produto sejam possíveis, essas autoridades acreditam que a necessidade de proteger a população é mais importante que os eventuais riscos. A candidata AD26 SARS-CoV-2, produzida nos Estados Unidos da farmacêutica da Johnson & Johnson, a Janssen adota uma plataforma vetor viral não replicante através de um adenovírus, AD26, humano editado geneticamente para carregar a proteína spike do coronavírus.
A previsão é que os testes da fase 3 englobem 60 mil participantes que deverão receber, por enquanto, uma única dose do imunizante. No Brasil, os testes serão realizados em 7 mil brasileiros. Durante as fases 1 e 2, que aconteceram entre julho e agosto, os testes de eficácia e segurança foram realizados em 796 participantes, divididos em 3 grupos, sem terem uma quantidade igual de voluntários. Dos 3, 2 eram compostos por voluntários com idades de 18 a 55 anos, sendo o terceiro composto por pessoas que tinham 65 anos ou mais. Em todos os grupos, participantes receberam diferentes doses da potencial vacina contra a Covid-19, para se verificar as melhores dosagens e possíveis reações. Inclusive, em cada um dos 3 grupos, havia um subgrupo de voluntários que deveria receber 2 doses do imunizante. Entretanto, a publicação só explora as reações da vacina a partir de uma única dose. Além disso, cada um dos grupos também teve seu próprio grupo controle, ou seja, um grupo que recebeu um placebo, uma substância inativa. Por fim, os testes eram randomizados, distribuição dos grupos de forma aleatória, e duplo cego. Nem os voluntários e nem os pesquisadores sabiam o que cada paciente recebia como medicação. Entre as conclusões obtidas pelo estudo está que a geração de anticorpos foi parecida entre todos os participantes, independente das idades. Já os efeitos colaterais mais comuns foram febres, fadiga, dor de cabeça e dor no corpo. Vale ressaltar que a febre foi do tipo leve e moderada, durando até 2 dias depois da imunização. Como uma única dose da vacina foi suficiente para induzir uma resposta imune satisfatória e gerou efeitos colaterais pouco intensos nos participantes, a pesquisa continuará a investir, principalmente nesse formato de imunização. Uma vacina eficaz de dose única teria vantagens sobre uma vacina de 2 doses em termos de implementação, especialmente durante uma pandemia, afirmam os pesquisadores no artigo. No entanto, o grupo de cientistas ressalta que não se sabe ainda qual é a quantidade de resposta imune necessária para garantir uma proteção efetiva contra o coronavírus. Para isso, os testes de fase 3 precisarão ser concluídos, já que será onde as fórmulas serão postas à prova em milhares de pessoas presentes no estudo.